de Cristo Jesus. Eu venho mais uma vez desse canal de evangelismo hoje compartilhar as boas novas do reino. Em cada um de nós há um conflito interior entre o bem e o mal. Sempre nos sentimos arrastados em duas direções opostas. Cada um de nós, seres humanos, há um conflito ou uma guerra civil ambulante dentro de cada um de nós. Com Jesus, ele nos ensina verdadeiramente: feliz é o homem que conquistou a paz interior, no qual terminou a luta interior e entregou todo o seu coração a Deus. Você já pensou sobre a perseguição governamental que está por vir? Qual seria a sua atitude como cristão quando você tiver que colocar a sua fé à prova? Hoje eu venho falar brevemente de uma igreja a qual Jesus enviou uma das cartas no livro de Apocalipse, a igreja de Esmina. A igreja de Jesus está sendo imperiosamente perseguida. Olha, não é somente uma perseguição física. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao 11. No versículo 10, assim está escrito: nada temas das coisas que há de vir. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você pode estar se perguntando: este é o preço de ser cristão nesse mundo? Perseguição, prisão, sofrimento e morte? De fato, é o que a palavra de Deus acabou de nos falar aqui por meio das Escrituras. A igreja de Esmina era pobre materialmente, mas rica espiritualmente. Essa igreja, meus irmãos, ela sofria sob a tirania de Roma. Os irmãos dessa época estavam sendo comprimidos, esmagados e os seus sangues extraídos. O cenário não era nada agradável. Pessoas mortas por confessar Jesus como seu Salvador. Os irmãos de Minas eram dolorosamente esmagados sob as rédeas causas da lei romana. Imagine crentes sendo arrancados de suas casas, capturados nas feiras livres e levados cativos. César, Nero e Luciano foram imperadores de uma crueldade terrível. Cristãos foram queimados vivos, presos, jogados aos leões nos coliseus. César se titulava Senhor e Deus. A igreja sofreu dolorosamente nas mãos de César, que jogava toda a sua força, o seu poderoso também império, sobre essa pequena igreja. Muitos já haviam selado o seu testemunho com o próprio sangue. Porque nós, crentes dessa era pós-moderna, nos achamos melhores que os irmãos de outrora? Qual tem sido o nosso testemunho em meio à liberdade que temos como cristãos hoje? Temos pregado o Evangelho? Temos demonstrado amor uns pelos outros? Faça uma reflexão sobre isso. No versículo 9, a igreja de Esmina sabia perfeitamente que a tribulação é um legado que recebemos do Senhor Jesus. Essa promessa de Cristo tranquiliza o pastor dessa igreja. Pela fé, essa igreja refugiava-se na paz que excede todo o entendimento, como está em Filipenses 4:7. Esta carta fala sobre perseguições que viria até décadas depois do Apocalipse. Perseguições atingiram os seguidores de Cristo na cidade. Ser fiel até a morte. O fim dessa perseguição, para alguns, poderia ser a própria morte. Mesmo assim, deveria ser fiéis. Provavelmente, essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua terceira viagem missionária. Essa igreja tinha grande conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. O que essa igreja parece conosco hoje? A igreja de Esmina, ela sofria também
de ataques de falsos crentes, ao qual o Senhor Jesus ele desmascara quando lemos aqui Apocalipse 2, verso 9. Esse falso crente buscava corromper a graça de Cristo através de artifícios humanos. Disseminava heresias e modismo. Parecia muito com hoje em algumas igrejas. Irmãos, a igreja de Cristo nesses últimos dias ela vem sendo atacada por falsos mestres, aqueles que se titulam pastores e doutores em teologia, semeando que heresias, modismo e fazendo da igreja de Cristo um comércio dos santos. Embora a igreja de Esmirna fosse fervorosa, espiritualmente não escapou dos falsos crentes dentro da igreja. Essa igreja era pobre materialmente, mas tinha uma dependência de Deus e confiava no Senhor. Um dos mais notáveis bispos de Esmirna foi Policarpo, que mesmo diante do carrasco romano não negou a fé em Cristo. Essa igreja confessional e mártires confessa Jesus até o fim, como uma fidelidade inegociável ao Senhor. Nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 35. Assim como o diabo fez em Esmirna, irá fazer com os crentes de hoje. Serão lançados alguns na prisão, onde serão postos à prova a sua fé, como diz Apocalipse 2, verso 10. Não são poucos os crentes que neste momento desse vídeo acham-se presos pelo único crime de professar a fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não devemos temer a morte por crer em Jesus, pois somente os que conhecem a natureza da segunda morte não têm a angústia da primeira. A morte física ela termina em um caminho temporal e inicia um suplício eterno. Eis porque a igreja de Esmirna sujeitava-se à primeira, porque confiava naquele que é a ressurreição, é a vida. Então, por essa razão, não temiam o dano da segunda morte que está preparada para o diabo e os incrédulos. Podemos concluir: morar em Esmirna no primeiro século não seria fácil para o discípulo, ou não foi fácil para o discípulo de Jesus Cristo. Além das perseguições pelos judeus, eles enfrentavam uma ameaça mais organizada e mais poderosa. A idolatria oficial, juntada à religião, à força do governo, prometia uma perseguição perigosa aos cristãos da cidade, tentando-os para que eles viessem abandonar a sua fé para melhorar as suas circunstâncias ou até para evitar a morte violenta. Para vencer a tentação, teria que acreditar no poder daquele que já venceu a morte. Mesmo se morresse, as suas vidas eternas seriam garantidas somente se mantivesse a sua confiança no eterno Senhor, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Essa mensagem de Jesus para a igreja de Esmirna, ela nos ensina que devemos ser fiéis a Ele em toda e qualquer circunstância. Nos ensina que Jesus nunca nos prometeu vida fácil, mas vida eterna. Devemos aprender, como os irmãos de Esmirna, que nossa vida não pertence a nós mesmos, mas sim a Jesus. Se Ele desejar que passamos por momentos de sofrimento e perseguições em nossa vida cristã, devemos aceitar, louvar o nome dele, pois fomos considerados dignos de não só viver, mas de sofrer por um mesmo motivo que Jesus. Aprendemos que se Deus nos livra do sofrimento, Ele é Deus. Se não nos livra, Ele segue sendo Deus. Ele está no controle de tudo. É Ele que devemos louvar e adorar hoje, amanhã e sempre. Fica aqui essa reflexão, que você possa meditar nesse texto, e eu desejo a paz e a graça de Cristo Jesus.